Gênesis capítulo 37, eu quero registrar aqui que terça passada, nós conversamos sobre o propósito precisa ser maior. O propósito precisa ser maior. Precisa ser maior do que os seus sentimentos, precisa ser maior do que a sua dor, precisa ser maior do que a imprevisibilidade da vida. Ele precisa ser maior. E hoje, Deus conversou comigo essa palavra que está queimando dentro de mim, e para a leitura da nossa preleção, que é capítulo 37 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 10, eu quero convidar o Geriel para estar lendo. Pode sair do banco mesmo, pode estar lendo, por favor, para toda a igreja. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e de sua família quando José tinha 17 anos, cuidando dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles o odiaram mais ainda. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou-o a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Quem pode dizer amém por essa palavra? Amém? Deus abençoe a Geriel por compartilhar conosco essa boa palavra. Senhor, converta o nosso coração à tua palavra. Se o Senhor não mexer conosco, Deus, irredutíveis, imóveis ficaremos. Mas se o teu Espírito nos convencer dessa palavra, devolvidos seremos, alterados pelas tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um propósito relevante é a nossa jornada de discipulado no mês de fevereiro. Estamos lendo Neemias, uma inspiração que vai nos encorajar a estabelecer, a viver o propósito divino para conosco. Como ponto de partida, eu preciso, de maneira muito preliminar e introdutória, lançar luz a algumas questões que eu considero muito importante para a nossa jornada desta noite. Quando se fala de propósito, é importante que nós tenhamos em mente essa concepção bíblica que existe o propósito universal e existe o propósito específico. Podemos dizer junto? Propósito universal. Quer ver como é que vai melhorar? Só os machos falam propósito universal. Vamos lá? 3, 2, 1. E as mulheres falam propósito específico. Existe o propósito universal que compreende aquele propósito a qual Deus tem para todos. Todo ser humano, todo aquele que se entrega a Jesus está sob um propósito geral, um propósito universal. E o texto que nós temos é o texto de Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28. As primeiras palavras
que Deus libera o homem quando cria. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você precisa lembrar de que Jesus disse em João capítulo 4, de que Deus é espírito. Deus é um ser espírito, aonde que a sua essência é composta de atributos e virtudes. Ninguém vê Deus, porque Deus é espírito, Ele é invisível. Então, quando Deus vai criar o homem, Ele cria o homem dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus decidiu materializar aos olhos humanos da criação um ser que pudesse traduzir quem Deus é em suas virtudes. Logo, eu quero vos dizer de que quando Deus nos cria, o propósito geral para todo ser humano é sermos uma imagem visível das virtudes invisíveis de Deus. Em palavras bastante práticas e simples, Deus nos criou com um propósito universal de nós representá-lo na terra dos homens. Deus queria muito que, ao criar Adão, quando Adão se movesse, a sua essência emanasse virtudes de Deus. É interessante que a palavra imagem, ela era um termo muito conhecido no contexto das civilizações antigas, de que quando um imperador, ele conquistava uma terra, ele plantava ali a sua imagem, para que quando alguém passasse e visse a sua imagem, dizia: esse território, já sei de quem é, a quem pertence. Adão é este ser, que Deus o cria, para que à medida em que ele se move, Deus se manifeste, Deus seja expressado através dele, assim como Jesus o foi. Jesus diz assim: eu sou o Pai, eu sou a imagem perfeita do Pai. Hebreus diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Colossenses diz que Jesus é a imagem perfeita de Deus. Então Deus nos cria para que nós fôssemos como o segundo Adão, o último Adão, aquele que fala e a gente sabe, já sei com quem que ele parece. Ele toca, já sei quem ele parece quando está tocando. Muito parecido com você, papai, que quando você tem um filho, nasce uma filha, e então vem os parentes lá visitar e fala assim: olha, esse aqui é a cara de quem? Aí você decide, né? Lá em casa eu estou ganhando, de 100, 99 fala que a Alessa parece com o papai e que o Alejandro também parece com o papai. Aí eu pago alguém para falar que parece com ele, para ficar assim meio feliz, senão o negócio fica meio tenso lá. É assim, ele parece, não é a cara do papai, é a cara da mamãe. Deus nos criou para isso, para que alguém olhe para nós e fale: é a cara do pai. A maneira com que ele trata a esposa, nossa, como esse cara parece com o papai, como essa mulher parece com o papai, a maneira com que vai tratar esse ambiente, este lar. Então nosso propósito universal é muito simples. Pastor, por que eu fui criado? Você foi criado para você expressar, para você traduzir, materializar Deus nas suas virtudes, na misericórdia, na compaixão, na graça, no perdão, no amor, na severidade diante do pecado. Isso, gente, é para todos nós. Deus nos criou para isso, em qualquer lugar da terra, qualquer ser humano que se entrega a Jesus, e ele pergunta: Deus, por que o Senhor me criou? E Deus fala: eu te criei para que você expressasse quem eu sou entre os homens. Eu vos criei para fazer parte da minha família, e ao fazer parte da minha família, você tem o meu DNA, você tem a minha essência, então coloca isso para fora.
E isso é tão interessante, que Deus vai dar uns verbos para Adão no Éden, que são verbos que vai materializando isso ao longo da nossa existência. Do versículo 26 ao versículo 28, Deus fala dominai. Isso é muito interessante, porque quando nós dominamos, nós parecemos com Deus. Mas eu quero que você pense que quando eu estou falando de dominar, você não deve pensar primariamente que eu estou falando de você dominar pessoas. Estou falando de você dominar a si mesmo. Estou falando de você dominar os seus temperamentos. Estou falando de você dominar a ira quando vem. Estou falando para você dominar tudo aquilo que quer vir para fora e que não deve vir. Dominai. Deus fala frutificai, viva a vida gerando para fora. Isso é para todos, é para todos, é para todos. Você precisa entrar no casamento frutificando, indo para fora. Você precisa ir para o trabalho frutificando, indo para fora. Isso é para todos, para grandes, para pequeno, para criança, para idoso. Todos nós estamos sob este propósito universal. Dominai. Não seja dominado por nenhum vício, não seja dominado pelas suas emoções, não seja dominado por nada daquilo que te escraviza, mas dominai tudo aquilo que Deus colocou para você dominar, a começar pela sua vida. Frutificai. Isso é para todos. O que Deus quer de mim? Para que Deus me criou? Deus te criou para você frutificar. Gera frutos, e esses frutos falam de você traduzir Deus, porque você vai conhecendo a árvore pelo fruto. Você precisa se mover para fora. Aparece o verbo multiplicai. Eu olho para multiplicai e o que enche o meu coração é que quando eu vejo Deus falando multiplicai, na sua literalidade é procriai. E claro, quando o homem iria procriar obedecendo a Deus, é claro que o jardim não comportaria. Então o jardim seria o que? Ampliado. Então quando eu vejo Deus dizendo, homem, multiplicai, eu entendo que Deus está dizendo, eu quero que vocês ampliem o que eu dei. Simples assim. Eu entreguei o Éden, mas o Éden não é um fim em si mesmo. O Éden é um ponto de partida. Então qual é o meu propósito? O meu propósito quando você parece com Deus é quando você domina e não é dominado. Mas não é dominar pessoas, é dominar a favor. É quando você frutifica, você vai para os ambientes gerando de si para alguém. E é quando você amplia o que Deus te deu. Deus te deu um casamento, amplia isso. Deus te deu um dom, amplia isso. Deus te deu um talento, amplia isso. Porque aquele que não amplia talento, quando ele for prestar conta com o seu Senhor, ele vai ter problema. O que Deus quer de mim? Deus te deu a salvação. Então Paulo diz em Filipenses, desenvolvei ela, faça isso crescer, faça isso florescer. Aquilo que Deus colocou na sua mão, faça isso multiplicar, ainda que seja 5 pães e 2 peixinhos, que isso cresça. Deus te deu filhos. Ninguém pode ser pai e mãe e dizer assim, eu não sei o que Deus quer da minha vida. Pelo amor de Jesus Cristo, Deus quer que você faça esse menino crescer, amando Jesus, apaixonado pelas Escrituras, querendo parecer com Jesus. Deus quer que você inculca na vida dessas crianças tudo que Cristo foi e é, e quer se revelar a Ele. É um ministério grandioso, é um ministério gigante para nós pais. Amplie o que Deus te deu, faça isso crescer, não deixa do mesmo tamanho o que Deus te deu. Deus diz, enchei a terra, ou seja, preenche tudo que eu te dei. Diga para quem está ao seu lado, o propósito universal de Deus, diga, o propósito universal de Deus é você viver o nível de Deus. Enchei a terra, não é um bairro, não é uma cidade, não é um estado, não é um país, é a terra. Pastor, eu já vivi muita coisa poderosa em Deus em 1780. Mas tem tanta coisa para você viver hoje. Enche os espaços que Deus te deu.
Existem áreas do coração da sua esposa que talvez você ainda não tocou, e Deus quer ampliar isso, enche isso. Existem realidades no coração do seu filho que talvez você ainda não afetou. Você talvez afetou no seu físico, talvez você afetou nos seus prazeres, nos seus entretenimentos, mas talvez existem setores na alma, no espírito dessa criança que ainda não foi preenchido, e Deus te deu esses espaços para você preencher. Quando eu vejo Deus dizendo, enchei a terra, Deus está dizendo, preenche tudo que eu te dei, vive o nível que eu escrevi para você. O último verbo é sujeitai. Deus está dizendo, tudo que eu estou te dando não é para você se tornar escravo. Você conhece alguém que foi escravo do que Deus deu para ele? Pois bem, qual é o meu propósito? Domine, lidere, governe segundo Cristo. Gere, vai para a vida gerando para fora. Amplie o que Deus te deu. Preenche os níveis de Deus. E sujeitai aquilo que Deus te deu. Não seja escravo das bênçãos que Deus te deu. Esse é o propósito universal, é para todo mundo. Não é para pastores, não é para líderes, é para todos. Se você nasceu de novo, isso é para você, é para nós. Você deve colocar o seu coração dizendo, eu quero viver isso. Eu quero materializar isso na minha vida. Mas então, nós temos Atos capítulo 20, versículo 24, o texto da nossa pregação de terça passada. E Paulo vai dizer o seguinte: mas em nada faço questão, e nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria. Ele não diz a nossa carreira e o nosso ministério, ele diz a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Ele chama para uma particularidade. Então existe um propósito para todos, é para todos, é para todas, mas existe um propósito muito específico para você. Pastor, qual é? Eu gostaria de saber, mas isso vai depender muito da sua relação com seu pai. Isso vai depender muito o quanto que você está sensível para ouvir ele. Porque, como John Bevere vai dizer, movidos pela eternidade, existe chamado de que plantar igreja é um chamado muito específico para alguém. Aí para nações transculturais, existe chamadas muito específicas nesse viés, nessa direção. Há um chamado de criar um orfanato, assistir um orfanato. Existe muito específico. Como, por exemplo, eu conheci uma dentista, e essa dentista revolucionou assim a fala quando ela diz de que Deus deu para ela um projeto aonde que ela adota nações na África. Gente, não é um bairro, não é uma nação, embora que na África existem nações pouca populosas. E ela fala que ela adota nações, e sabe o que ela faz? Ela doa chinelos, porque essas nações, grande parte delas são pessoas que nunca calçaram, e ela leva toneladas de chinelo para as nações. Eu achei muito interessante que ela diz assim: olha, eu digo para os meus amigos de que eu sou missionária, e nas horas vagas eu sou dentista. Eu disse, uau, é um chamado específico. Qual é o seu chamado específico? Qual é a sua carreira? A minha eu vivo nessa convicção, mas qual é a tua? E é você, a sua relação com o Altíssimo, com o Espírito, que vai iluminando isso para você. Grande parte de vocês, sem sombra de dúvida, já tem encontrado isso. Ah, pastor, então, e se eu não souber? Viva
o seu propósito universal e vai crescendo na sua relação com Deus, que nesse percurso Deus revela o seu propósito específico. Alguém me entende? Diga amém. Tendo dito isso, eu aprendo de que o propósito é você pensar segundo a vocação e não segundo os seus interesses. Isso é revolucionário. Propósito é eu viver a vida e não pensar a partir do que eu quero. Não é eu pensar a partir das minhas realizações pessoais. Não, não. Porque pensar segundo os interesses o mundo faz. Ninguém precisa do Espírito Santo para pensar segundo os seus interesses. Mas o propósito é você ser reinado por um entendimento que o que te move não é o seu interesse próprio, mas é a sua vocação, é aquela voz que decretou o seu destino nessa existência. Se alguém me entende, diga amém. O nosso tempo de oração, ela precisa ser concentrada no vocabulário do propósito e não dos nossos próprios interesses. Tendo dito isso, Deus conversa no meu coração esta noite para que a gente converse sobre o caminho de um propósito. E nós vamos fazer um estudo de caso, olhando para a vida de José. O caminho do propósito, como que isso funciona, como que esse processo se realiza, as dimensões desse projeto. Quando você fala assim, Deus tem um propósito poderoso comigo, Deus falou, você creu, então você fala, o que isso representa? Eu fazer parte de um projeto, de um propósito definido, além da universal, eu tenho um propósito específico. O que nós podemos aprender a respeito do caminho de um propósito? Olhando para a vida de José, bom, eu aprendo em primeiro lugar, olhando para a história de José, de que não é você que escolhe o propósito. Não é você que vai sentar depois de uma conferência, depois de um culto, você vai ler vários livros, e então você vai sentar na escrivania, e você vai escrever, dizendo, agora eu vou elaborar o meu propósito. Não, isso você faz com a sua profissão. Não, isso você faz quando você escolheu para vir com essa roupa. Não, isso você faz quando você decidiu escolher casar com essa mulher, com este homem. Não, o propósito não é eu que reúno as minhas deduções. Ok, já sei. Pensando nisso, naquilo, ok, vou montar as peças e eu vou definir o meu propósito. Ok, eu vou definir o propósito do meu filho. Eu vou definir o propósito da minha filha. Não. O nosso propósito, e eu sinto graça para dizer isso, o nosso propósito, ele não nasce de ideias terrenas. O nosso propósito não brota de experiências nossas. Não. A fonte, a raiz dos nossos propósitos, ou do nosso propósito, não emerge, não se ergue do nosso coração. Não, eu pensei, eu tenho um QI elevado, eu estudei, eu tenho um pós, eu tenho um doutorado, ok, agora eu consigo. O leigo, ele faz um propósito meia boca. Não, mas assim, eu tenho assim um cérebro pensante, eu vou preparar um propósito extraordinário. Não. Olhando para José, ele sonha, mas não é o sonho de José. Não ele dormir e dizer, gente, é o seguinte, olha, eu quero que vocês liguem o ar-condicionado, eu quero que ninguém faz barulho, ok? Porque esta noite vocês vão ver o sonho que eu vou sonhar.
Vocês vão ver, aguarde amanhã. Espere, eu já sei o que eu vou sonhar, mas amanhã eu conto para vocês. Não. Da Buri de Von Rusterg. Um Deus olha para a terra. Um Deus olha para José. Conforto, sem conforto, não sei. No seu quarto, sei lá, na sala, no quintal, não sei. Ele estava lá dormindo. E o Espírito de Deus vem sobre José e planta um propósito. E planta um sonho que vai nortear todo o destino da vida desse menino. Então, não foi José que escolheu sonhar o sonho que sonhou. Foi Deus que escolheu José sonhar. Não é eu que escolho o propósito. É o propósito que me escolhe. É o propósito que me acha. É o propósito que me encontra. Ele sabe aonde que você mora. Ele conhece o teu endereço. Ele sabe da sua personalidade. Ele sabe da origem da sua descendência. Ele conhece as suas imperfeições. Ele sabe das suas fraquezas. Ele sabe quando você descontrola. Ele sabe quais são as áreas cíclicas que você peca e erra. Ele sabe do seu histórico. Ele assiste às profundezas da sua consciência, do seu inconsciente e do seu subconsciente. Ele te conhece muito mais do que o seu psicólogo, do que o seu psiquiatra, do que tudo que você possa conhecer a respeito de si. E ele, vendo tudo isso no poder da sua onisciência, queridos, se colocássemos numa tela todo o nosso histórico, toda a nossa vida, consciência, subconsciente, colocássemos numa tela e dissesse: eu queria que alguém nos contratasse baseado nisso. Queridos, ninguém aqui seria contratado para um projeto relevante, mas o teu Deus, o meu Deus, rico em misericórdia, oh glória, sabendo de todos os teus erros e imperfeições, Ele decidiu escolher você. O propósito decidiu te encontrar. Quem pode aplaudir ao Senhor se você crê que o propósito te encontra? Então não diga que você não tem. Diga que você ainda não foi sensível, porque é Ele que te escolhe. É Ele que te abraça. É Ele. Eu amo quando eu vejo Gideão e o Stanley Orton na sua sistemática, quando ele fala sobre o Espírito Santo, e ele vai considerar que quando a Bíblia diz assim, de que o Espírito veio sobre Gideão, ele vai trabalhar o termo hebraico, e a ideia lá não é que Gideão foi cheio do Espírito apenas. A ideia lá é como se Gideão fosse uma roupa, e veio Deus e se vestiu de Gideão. É como se Gideão fosse essa camisa, é como se fosse essa calça, e quem está enchendo ele é Deus. É isso, querido. Existe um nível em Deus em que o propósito se veste de você. Aonde que você pisa é o propósito, aonde que você vai é o propósito. É Ele que te escolhe, é Ele que te encontra, é Ele que te toca. Alguém sente o poder da palavra esta noite? Não é José que escolhe, não é você, não, é Ele. É o propósito que te encontra. Se fosse para nós elaborarmos o nosso propósito, nós iríamos pensar em algo tão pequeno, mas como é Ele que nos escolhe. Oh glória, oh glória. Você pode ter uma palavra de gratidão, porque não é você que decide, é Ele.
Você pode agradecer a Ele de que é o propósito, é o Espírito que decide. Oh glória, 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 oh glória. Olho para a história de José e eu aprendo que o caminho de um propósito, a agenda desse propósito é uma agenda estranha. É por isso que o propósito nos humilha, porque nós queremos ter controle. Nós queremos sentar no sofá, pegar o controle e dizer, eu vejo o que eu quero. Não, que isso? Não. O caminho de um propósito, você perde todo o controle da sua agenda de existência. Vocês acham que 8 anos atrás, vocês acham que 8 anos atrás eu tinha mesmo desejo, sonho, intento, vontade, ciência, consciência, noção, sensação de que hoje eu estaria aqui? Vocês acham que em algum momento na história da minha existência eu teria a condição de dizer, olha, em 2013, sabe uma coisa, olha, eu vou para Santa Catarina? Não. Até porque que muita gente, quando soube que eu vinha para cá, eles tentaram me convencer para não vir. E eles diziam assim, rapaz, o que você vai caçar lá entre os alemães? Olha a cor da sua pele. Eu dizia, o quê? Eu não pareço alemão? Como assim? Propósito rouba o controle da sua agenda de existência. Eu amo muito quando olho para a minha vida de casamento, eu vejo como que Deus foi trabalhando as agendas. Os nossos filhos não vieram sob o controle do nosso tempo, veio na vontade de Deus. Como isso é leve ao meu coração. Eu olho para as mudanças do que o meu pai realizara, eu vejo como que Deus foi conduzindo os detalhes. Agora é estranho demais. Estranho. Como assim um homem é escolhido, um propósito encontra ele? Gente, é de esperar que no outro dia assim, uma luz, ele amanhecesse com uma luz em cima dele assim, e quando os irmãos fossem falar contra ele, um anjo aparecia, ficasse todo mundo mudo, e então José orava e dizia, volte a falar, e eles voltavam, uau, é tudo verdade. Não, seja sincero, não é de esperar isso, mas não. Esse menino não vai ficar nem um mês, tudo indica que ele não fica nem um mês em casa. É questão de poucos dias. Esse menino é vendido, é traído. Olha que agenda estranha. A gente não conseguiria pensar assim. Eu me entrego, sou de Deus, uau, tá, e aí? E aí que te prepare para coisas estranhas. Coisas que não vai ter muita lógica diante dos teus olhos. Não haverá muitas conexões. Como assim? Deus sendo tão bom, o propósito me levar para um poço, para uma cisterna? Como assim? O propósito me levar a ser vendido? Como assim? Eu gosto da história de José e Maria. E a história de José e Maria mexe comigo, sabe por quê? Porque por um triz, José não divorcia do seu destino. Sabe por quê? Porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo no seu presente. Você consegue entender isso? De que é possível algumas coisas acontecerem sem muita lógica. Como assim minha noiva aparece grávida e fala que foi Deus? Isso nunca tinha acontecido na história. Como assim Deus fala, sacrifica o teu filho, sendo que ele disse, ele não recebe sacrifício de humanos? É estranho demais. Como assim um pai não vai poupar o seu filho de 33 anos de morrer?
Se Jesus vivesse hoje entre nós não ia deixar ele morrer. Ia fazer campanha para o quê? Um homem morreu de 33 anos, que prejuízo, meu Deus do céu, o que é isso? Jamais! Não! Mas essa é a agenda de propósito. Se o anjo não intervém na história de José, ele iria divorciar do propósito dele. Meu Deus, ele ia perder a oportunidade de entrar nos anais das Escrituras eternas, porque ele não entendeu. José chorou demais enquanto não estava entendendo. E te prepare para você não entender muitas coisas, de você estar em lugares que você fala, isso não faz sentido, com promessas que ele fez. Não faz sentido. Sabe o que é isso? Agenda de um propósito. Cuidado para você não declarar divórcio do seu destino. Cuidado, porque Deus talvez te levou aí para te treinar. Cuidado, porque Deus está aí para te desapegar de algumas coisas, para te aperfeiçoar, para te moldar. A cisterna vai entrar no currículo da tua existência. A casa de Potifar fará parte da sua maturidade. Mares mansos e calmos não produzem marinheiros habilidosos. Os navios, eles estão seguros quando estão atracados nos seus portos. Mas quem diz que eles foram criados para ficar atracados nos seus portos? A agenda de um propósito pode ser estranho demais. Mas eu te digo uma coisa: pode ser estranho, mas Deus grita ao teu ouvido esta noite: é uma agenda perfeita. É uma agenda perfeita. Quando o quebra-cabeça completar, tu vai ver que os 40 anos que você passou no deserto foi para você conhecer o caminho que você levaria uma multidão por ele. Você vai ver que toda a ciência que você aprendeu no Egito foi para te dar vocabulário para escrever a criação de Deus em Gênesis 1. Você vai entender de que cada dor, cada frustração, cada renúncia, cada quebra da sua vida estava perfeitamente na agenda do propósito de Deus. Eu venho profetizar sobre a tua vida esta noite. Quem é tocável por esta palavra, levante a mão e eu vou ministrar. É possível que você não entenda, é possível que você não compreenda, mas em nome de Jesus, não divorcia do propósito e nem do destino. Deus vai te encaminhar, Deus vai te conduzir para lugares mais altos nele. Ele vai te levar para águas mais profundas nele. Ele vai mexer na tua sabedoria, ele vai mexer na tua maturidade, ele vai ampliar a tua visão, ele vai mexer com você. A agenda é estranha, mas é a caminho do palácio, é a caminho da vontade, é a caminho da onde que ele quer te levar, é o caminho do que ele quer fazer com seu casamento. Em nome de Jesus, se renda à perfeição da agenda perfeita do propósito de Deus. Se você crê e é tocável por esta palavra, dê um brado de glória e aplauda o nome do Senhor Jesus. Quem é tocável por esta palavra? Não entendo,
mas faz parte do caminho do propósito. Vou chorar muitas vezes, mas faz parte do caminho de um propósito. Eu aprendo de que no propósito, o que é determinante não é o que eu faço de certo ou de errado. Eu aprendo que o que é determinante da vida é o que eu faço fora do propósito. Por que José não fez nada de errado? José não fez nada de errado. Nada de errado. Mas olha, onde que ele foi? Fala para mim. Fala para mim o que Jesus fez de errado. Fala para mim. Tem uma história na Bíblia de um homem que fez tudo certo, mas fora do propósito. Jesus o confrontou. Então eu vou te falar uma coisa. O que vai ser determinante na sua vida é se você está a passos largos no propósito. Então deixa eu exemplificar, conjecturar aqui como se fosse uma direção. Imagina Blumenau e Navegantes. Imagina Florianópolis e Curitiba. Você sai da 470 e você precisa ir para Curitiba, mas você pega a sua direita. Percebe? A mesma estrada que aproxima, distancia. Você pode dirigir habilitado, você pode dirigir perfeitamente certo, mas se você estiver na direção oposta, você está perdido. Mas imagina que você entra dentro do carro e você vai para Curitiba, mas de repente fura o pneu. Você errou, você falhou, mas você continua na direção do propósito. Existem algumas coisas na nossa vida que vai determinar a direção que você está indo. Quantos erros eu já tive no meu ministério? Quantos erros que eu já tive no percurso da minha chamada? Pneus furando no meu propósito. Acontece, erramos, falhamos, fraquejamos. Mas se eu estiver na direção do propósito, acabou. A graça, a mão do Senhor me leva em arrependimento, a mão do Senhor me leva em quebrantamento, a mão do Senhor me levanta da onde que eu caí, para que eu persevere e para que eu continue no seu fiel propósito. Alguém me entende? Diga amém. Eu olho para José, eu aprendo de que o propósito fará com que eu não me preocupe com a única coisa que eu não deveria me preocupar, que é garantir a mim mesmo e suprir as minhas carências e necessidades. Não, José, não te preocupes se você vai morrer ou não. Não se preocupe se você vai ter roupa para vestir ou não. Não se preocupe se você vai ter comida para comer ou não. Não se preocupe, José, porque de tudo isso eu cuido. Por que somos tão ansiosos? Por que estamos nos preocupando tanto com aquilo que a gente não deveria preocupar? Onde é que a nossa ocupação deveria ser? Esse propósito. Como materializar isso? Como viver isso na minha intensidade? As nossas preocupações não deveriam ser com aquilo que Deus disse: se você fizer o que eu quero, isso vai ser acrescentado, isso será cuidado, isso será suprido.
Mas as nossas ansiedades nos denunciam. As nossas ansiedades nos denunciam de que nós estamos ocupando com aquilo que nós não deveríamos nos ocupar. José, protege o propósito. Tem uma agenda seletiva. Protege o propósito. A mulher de Potifar está aí, protege o propósito. Existem armadilhas. Protege o propósito. Protege o propósito. Porque você é eu que garanto. É eu que garanto. É minhas mãos que vai mover todas as coisas. Nós estamos querendo fazer o serviço de Deus. Não fique falando com Deus diotonamente a respeito de garantir a si mesmo o seu futuro. Fale com Deus da direção que Ele quer te alavancar, te impulsionar, te levar. Fale com Deus quais são as pessoas que você quer, que Ele quer que você afete, toque. Como hoje, no velório da irmã Nilda, 84 anos, uma mulher anônima. Mas quantos testemunhos de pessoas que foram afetadas por essa mulher. Participei de um velório 2 anos atrás da Thalita, uma menina que não tinha 10 anos. 3 dias antes de ela morrer, eu encontrei com ela na Secretaria de Missões, e nós falamos sobre o reino de Deus, sobre a obra missionária, os lugares que ela queria para pregar o Evangelho. Foi uma conversa tão gostosa, tão saborosa. 3 dias depois, a Thalita está morta. Um câncer no cérebro. Fui no velório, uma igreja hiperlotada. Oh, que velório feliz para um pastor fazer. Porque tem velório que é tenso. Tem velório que você não pode falar muito bem do morto lá, senão a esposa vai olhar pensando se é o marido dela mesmo. E quando eu vi os testemunhos sobre a Thalita, eu disse: como assim? Uma menina de 10 anos afetar tanta gente dessa maneira. Propósito. É disso que a gente precisa ir falar com Deus. As nossas preocupações precisam ser nessas direções. E maior ainda, a gente precisa inculcar isso nos nossos filhos. Eu termino dizendo que se nós perdemos o propósito, a gente não serve mais para nada. Não importa os títulos, não importa os patrimônios, não importa os status, não importa. Se você se perder no propósito, acabou. Não importa quanto tempo que eu congreguei, não importa quantas mensagens que eu preguei, não importa. Se eu me perdi no propósito, acabou. E você sabe quem disse isso? Jesus. Se o sal se tornar insípido, acabou. Se o sal perde o seu propósito de ele ser efetivo naquilo que ele foi criado, se ele perde isso, acabou. Se este homem perde o propósito dentro dessa casa, esse cara vai ser tóxico. Se essa mulher perde o seu propósito dentro dessa casa, esta mulher será rixosa, jararaca. Se esses meninos se perder do propósito, serão pesos terríveis e dolorosos para os seus pais. Se eu me perder do propósito, acabou. Qualquer conquista será insucesso e derrota e fracasso aos olhos dos céus. Olhando para José, eu aprendo que o meu valor está, a minha relevância se encontra quando eu sou sensível ao propósito.
quando eu entendo e absorvo a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para mim, e eu me entrego a ela. Eu repito o que eu disse semana passada: o segredo da vida não está nas suas escolhas. Se alguém está pregando para você dizendo que o segredo da vida está sendo as escolhas, eu te digo, isso é fake. Isso é fake. O segredo da vida não está nas minhas escolhas que eu elaboro. O segredo da vida está na minha submissão de um propósito pré-estabelecido, que quando ele fez, ele não pediu a minha opinião. E quando eu entendo que o segredo da minha vida está em me submeter a isso, acabou. As portas do inferno não prevalecerão. Acabou. Os meus inimigos não terão sucesso sobre mim. Acabou. Eu posso estar ensanguentado em uma cruz, coroa de espinho, dilacerado, torturado. Uma criança de 10 anos teria vantagem no meu rosto para bater, eu não teria como reagir. Ensanguentado, sem nenhum poder humano e físico, sem nenhum status, vivendo a escória, vivendo a pior posição daquela sociedade. Eu posso estar lá. Todos os demônios não são capazes de fazer nada sobre mim. Os meus algozes colocaram a coroa em mim, me chicotearam, que dava para ver as artérias, hemorragias, carne viva, ossos. Mas eles não tinham o poder de me matar, porque quem vai entregar o meu espírito ao Pai não foi Caifás, não foi Anás, não foi Pilatos e não foi os carrascos romanos. Quem estava com o controle da minha vida foi eu, quando entreguei para o meu Pai, para mostrar que quando você está no propósito, acabou. Você desarma tudo, você desarma todos. É disso que nós precisamos crer. O nosso medo do futuro reside em um fraco compromisso com o propósito, porque uma vez que você está no caminho do propósito, acabou. A mulher de Potifar vai tentar estragar, você vai voltar para a prisão, mas você vai chegar exatamente aonde que Deus quer, e acabou. Não é produto da sua competência, não é produto da sua força, das suas conexões, do seu network, não. É que você se deixou levar pela onda do propósito. Ponto. A sua missão é se entregar. E a missão dele é te levar. Pode ter te colocado dentro de um cesto, numa água do Nilo, não importa. Há um decreto de morte para matar, não importa. Você chegará aonde que Deus planejou. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Ficamos em pé em nome de Jesus. Delare de Stone Monkey e Flores de Céu e vai me comunará. Você sabe o que está nos matando, gente? O que está nos matando não são os ambientes hostis em que nós convivemos na sociedade.
O que está nos danificando não são os nossos inimigos multiplicados, não. O que está nos matando é uma profunda ausência de aliança com o meu propósito. Porque Ele prometeu, a agenda dele é perfeita, a agenda dele é perfeita. Mas nós queremos ter controle de tudo, nós queremos ter razões em tudo, nós queremos entender tudo no momento. Se você soubesse como iria funcionar tudo, você não precisaria de fé. Quando o meu ex-pastor chegou para mim e disse assim: fala para mim qual foi a proposta, qual foi o salário que o pastor Nilton fez para você, que eu vou dobrar para você ficar. Eu disse: não, pastor, não tem proposta, não tem salário, não sei onde que eu vou morar, não tem promessa, eu só estou indo porque Deus está gritando, dizendo: esta é a minha agenda para você. Nós queremos ter controle demais. Nós queremos que as coisas saiam nos nossos devidos detalhes. Nós entregamos sucesso de chamada, nós entregamos sucesso de ministério, nós entregamos sucessos emocionais em mão de pessoas. Vou te dizer uma coisa: Deus não tem compromisso em te dar alegria fora do propósito. Deus não tem compromisso em lhe dar paz fora do propósito. Deus não tem compromisso em te dar plenitude fora do propósito. Tudo que Deus prometeu acontecerá no caminho do propósito. Fora do propósito, o seu sofrimento será dores. Dentro do propósito, o seu sofrimento se tornará sacrifício. Fora do propósito você terá problemas. Dentro do propósito você terá treinamento. Dentro do propósito você será escalado para níveis. Isso não tem a ver do seu sangue, do seu sobrenome, de onde que você mora. Isso tem a ver com submissão. Isso tem a ver com entrega. Isso tem a ver com rendição. Que você fala disso ao redor da mesa. Que você fala disso quando você for orar. Que este seja o nosso vocabulário quando nós formos orar a Jesus. Jesus tem saudade, posso dizer assim, de ouvir as nossas conversas com Ele, falando de propósito. Nós falamos muito de listas. Conversamos pouco sobre propósito. Conversamos pouco dizendo: e aí, Deus, qual é a próxima fase? Essa doeu, hein? Essa cisterna foi difícil, hein? Mas aí, qual é o próximo passo? Não vou entender no momento, mas lá na frente eu vou saber de tudo. À medida em que vier o trono que representa o momento de Deus para a sua vida na esfera do plano dele para você, acabou. Você vai ganhando sentido, você vai ganhando encanto, você vai ganhando alegria. Aquilo que Paulo disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, me espera prisões e tribulações, mas há uma alegria aqui dentro em cumprir com o meu propósito. Existe uma alegria plantada dentro de um propósito que não tem nada, absolutamente nada capaz de sacar ela de nós. Em nome de Jesus. Se eu pudesse, eu entraria aí na sua mente e escrevesse isso. Se eu pudesse. Em nome de Jesus oramos esta noite. Nos rendemos a isso esta noite. Talvez o trono da sua vida seja um papel profundo e eficaz dentro do seu lar, em você salvar os seus filhos.
Talvez esse trono fala de uma oportunidade estratégica de Deus em te colocar num ambiente de trabalho e você chegar lá e afetar tanta gente. Eu não sei qual é o lugar em que Deus quer te levar, mas se renda a isso. Ainda que você não entenda, ainda que você receba nãos, ainda que você seja ferido por pessoas inimagináveis, se entrega ao propósito. Ele vai cicatrizar tudo isso. Eu volto a dizer, eles não serão seus inimigos, eles não serão seus inimigos, eles não serão seus inimigos, eles serão seus cooperadores, eles serão seus cooperadores. Aquela passagem que seria para a sua escravidão, foi transformado no passaporte para a maior experiência fascinante com Jesus. Oh glória! Oramos a Jesus. Ore a Jesus aonde que você estiver. Eu não sei o que você vai orar, eu não sei o que essa palavra moveu para você orar, mas fala alguma coisa com Ele em relação a este propósito. Fala alguma coisa com Ele a respeito desse caminho. Fala alguma coisa com Ele. Conversa alguma coisa com Ele. Dari Dios te reblon purim de como divisiar. O valor Flaiu e Desiberg. Ai, construí perto comune. Levante os tão a perlo com irlandês e fevaluri. Galera de esteve bare de como de fandios uia. Elevaste irmã pau e vancanto luri na ilustro. Algo queimando aqui, algo queimando aqui, algo queimando aqui, algo queimando aqui, algo queimando, algo queimando, algo queimando, algo queimando. Aleluia. Se você é tocável por essa palavra, se você é tocável por essa palavra, se você é tocável por essa palavra, adora Jesus, adora Jesus, adora Jesus.